Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o pastor Edson Ronaldo Tressman, falo de Querência do Norte, estado do Paraná, da paróquia Concórdia. Pastor aqui há 11 anos nessa querida e abençoada paróquia, e quero trazer para você, aí da Rádio CPT, Cristo para Todos, uma mensagem toda especial. E essa mensagem não é minha mensagem. Ela é especial porque ela é mensagem do próprio Deus, é mensagem da palavra de Deus. Querido amigo, querida amiga, antes de trazer essa mensagem extraída do texto de 1 João, capítulo 5, versículo 4, onde diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E para falar sobre isso, querido amigo, querida amiga, eu quero mostrar para você isso aqui. Água, água. Observe bem. Observe bem. Essa água, ela tem um elemento estranho nela. Ela tem óleo. Mesmo que eu queira consumir essa água, uma água limpa, eu não poderia fazê-lo por causa do óleo. É um elemento estranho. Na verdade, nem se mistura com a água, esse elemento estranho, nem se mistura com a água. Porque ele é o oposto, ele não é água. Então, um elemento que está aqui talvez pode passar despercebido por alguém e ser até ingerido por alguém como se fosse água, mas quando vai se saborear, sente que tem um elemento estranho ali no meio. Nesse sentido, querido amigo, querida amiga, eu quero dizer para você que o apóstolo João, quando ele escreve essa sua primeira carta, ele escreve justamente pelo fato de que alguns elementos estranhos à fé cristã passaram a perturbar a fé e a comunhão com os cristãos, a comunhão com os crentes. Nesse sentido, nós poderíamos também nos questionar: será que somos tentados por elementos estranhos? Será que também naquilo que nós dizemos doutrina pura, naquilo que a palavra de Deus verdadeiramente te diz, será que não tem algum elemento estranho que está até passando despercebido e muitos estão ingerindo como se fosse de fato a verdade da palavra de Deus, mas não é? Observe essa frase. É certo que quem aceita Jesus como Salvador recebe o poder de se tornar filho de Deus e passa a ter direitos e privilégios em Cristo. Mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós ainda seremos suscetíveis às tentações do maligno. É uma citação. Um pregador famoso no Brasil disse essa frase. Que talvez na primeira vista, ouvindo pela primeira vez, nós dizemos: mas pastor, não tem nenhum elemento estranho aí. Não tem nada que talvez possa prejudicar a água. Pessoas aos milhares, observe, pessoas aos milhares. Elas estão sendo arrastadas por elementos estranhos, justamente por elas não conseguirem identificar os elementos estranhos. Da citação que eu fiz acima, é certo que quem aceita Jesus como Salvador recebe o poder de se tornar filho de Deus, diz a citação, e passa a ter direitos e privilégios em Cristo. Mas, enquanto estivermos aqui neste mundo, ainda seremos suscetíveis às tentações do maligno. Qual é o elemento estranho dessa frase? É a teologia da prosperidade. Ou seja, de acordo com essa citação, feita por um pregador famoso, que muitas pessoas acompanham pela TV, essa citação ela está passando a definir que se alguém é ou não é filho de Deus, é a sua prosperidade. Quer dizer, eu sou filho de Deus, então eu tenho direitos e privilégios. E esses direitos e privilégios é não ficar doente, é não enfrentar a pobreza,
É simplesmente viver o oba-oba da fé. Então, é isso que esse pregador está tentando definir nessa frase. É um elemento estranho que nós temos ali. A epístola do apóstolo João, ela é um testemunho. Mas é um testemunho com respeito ao verbo da vida. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O próprio apóstolo João, lá no Evangelho, capítulo 1, versículo 1, diz isso. E muitas vezes a própria Bíblia, ela nos apresenta elementos, ou seja, coisas que nós não conhecemos, por isso também nós muitas vezes não conseguimos lidar com esses elementos. Aí por isso que nós precisamos de alguém que nos explique, de alguém que nos ensine aquilo, para que a gente não incorra no perigo de ter óleo misturado na água e nem sequer perceber. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a pergunta diante desse versículo do capítulo 5, versículo 4 de 1 João, a pergunta a ser feita é: quem é nascido de Deus? E a resposta está justamente na sequência do versículo. Vence o mundo. Quem é então filho de Deus? O versículo 5 anuncia: quem é o filho de Deus? É aquele que vence o mundo. E quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 5. Crer que Jesus é Filho de Deus. Essa era a mensagem que estava sendo distorcida nos dias do apóstolo João. Muitas pessoas não tinham mais Jesus como sendo o Filho de Deus, não era mais o verdadeiro Deus. Jesus, ele é verdadeiro Deus, e Jesus, ele também é verdadeiro homem. Não podemos dissociar isso e nem nos perder de um lado nem no outro. Eu creio nessa verdade, eu prego essa verdade, mas infelizmente essa verdade ela foi transformada em um elemento estranho por muitas pessoas, E justamente por muitos terem transformado essa verdade em um elemento estranho, é que milhares de pessoas foram transformados em cristãos cabra cega. Você conhece a brincadeira do cabra cega? Aquela que tapa o olho e a pessoa com olhos tapados precisa procurar a pessoa, procurar outra pessoa. Querido amigo, querida amiga, nós muitas vezes entramos aí por causa de elementos estranhos a chegar à conclusão de que nós não somos vencedores. A igreja evangélica, ultimamente, ela vem batendo incessantemente nesta tecla. Se você é crente, você é obrigatoriamente um vencedor. Afinal, se você é um filho de Deus, você tem direitos, você tem privilégios. Agora a pergunta é, será? Será que pelo fato de eu ser um cristão, será que pelo fato de eu ser evangélico, eu sou um vencedor? Bom, eu tive algumas vitórias bem assim, sabe, impactantes na minha vida. Outras vitórias foram bem discretas. A algumas eu passei a acreditar a Deus, a outros eu infelizmente passei a acreditar ao meu esforço, à minha capacidade, ao meu empenho. Eu também tive alguns fracassos retumbantes, com toda certeza tive muitos fracassos. E outros fracassos bem silenciosos. Alguns desses fracassos eu acredito ao mal externo, o diabo, o mundo. A outros, o mal eu passo a acreditar para algo interno, a minha carne, a minha inabilidade. E isso faz de mim uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Quantas pessoas obtêm vitórias e quantas pessoas obtêm fracassos? Querido amigo, querida amiga, é justamente isso que a igreja evangélica, com todo o seu discurso triunfalista, quer mascarar. É isso que a igreja triunfalista dos nossos dias quer mascarar.
que você é um ser humano comum. Um ser humano que vive altos e baixos. Por isso muitos estão querendo criar a todo custo um exército de pessoas de bem com a vida. Um exército de pessoas sem dores, um exército de pessoas sem sofrimentos, usufruindo toda a alegria do céu, mas aqui e agora, sem se preocupar com o céu, com a vida eterna, sem se preocupar com os seus pecados, sem se preocupar com a sua vida distante de Deus. Assim, deixaram todo e qualquer traço de epicurismo ou até mesmo estoicismo para trás e acabaram abraçando sem nenhuma restrição o corpo moreno, o corpo suado, o corpo sexy do hedonismo. Aliás, essa mania de querer perseguir a felicidade a todo custo tem formado uma geração de gente estupidificada, alienada, egocêntrica, insensível. Nós somos um simples reflexo da nossa sociedade doente. Quando nós vemos a Bíblia, não encontramos nela nenhum traço daquilo que é apregoado hoje por muitos evangélicos. Os vencedores, dos quais a palavra de Deus retrata, lá em Hebreus capítulo 11, são pessoas comuns, pessoas que tiveram vitórias nesse mundo, pessoas que tiveram derrotas neste mundo, pessoas que tiveram fracassos, pessoas que tiveram sucessos. Sabe, aquele turbulhão nosso de cada dia. São pessoas comuns, usadas por Deus, mas que passaram angústias, tiveram mortes violentas. O profeta Isaías, ele teve o seu corpo cerrado ao meio. Tiago morreu no fio da espada. Paulo foi decapitado. Pedro, segundo nos conta a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Isso sem falar de Jesus, que por desafiar todo o sistema religioso putrefato, ele foi pendurado na cruz. Uma morte abjeta aqueles dias. Uma morte estranha. E isso nos demonstra que todos aqueles que ousam desafiar o sistema religioso putrefato do nosso tempo também terá um destino semelhante. Querido amigo, o que dizer desses homens então? Quer dizer, não eram pessoas de fé? Não eram filhos de Deus? Afinal, eles parece que passaram de deixar de ter seus direitos. E daí? Jesus disse que todos nós passaríamos por aflições no mundo. Mas Jesus, ele disse que ele, Jesus venceu, não nós. E a vitória de Jesus sobre o mundo foi a execução do seu propósito, aliás. Foi a execução do seu propósito em sua morte. Ele morreu porque ele foi mandado pelo Pai justamente para morrer. Para você não morrer eternamente, para que eu não morresse eternamente. Sim, a Bíblia diz, nós somos mais que vencedores, não por nós, mas por Cristo, em Cristo, por causa da obra de Cristo. Mas o contexto de Romanos 8, ele não me autoriza a ser irresponsável e apregoar um estilo de vida róseo. Em todas essas coisas, diz Paulo, nós somos mais que vencedores em Jesus, em Jesus. Em todas essas coisas, que coisas são essas das quais Paulo fala em Romanos 8? Trata-se do mesmo argumento de Jesus, ou seja, a vitória sobre o mundo. Não é um carrão na garagem. Não, a vitória sobre o mundo não é um carrão na garagem, não é uma vida livre de problemas, mas a nossa fé. Permanecer fiel, mesmo debaixo de uma saraivada de balas por todos os lados. Permanecer fiel, firme na fé em Cristo, sendo oposto a todo mundo, mesmo depois que companheiros de jornada te abandonaram, é uma vitória. E é uma vitória daquelas sobrenaturais.
Portanto, da próxima vez, querido amigo, querida amiga, que alguém se aproximar de você para falar da palavra de Deus, tome muito cuidado. Afinal, o óleo pode estar sendo misturado na água e você nem sequer estar percebendo. Elementos estranhos podem estar sendo semeados aí na sua casa, pelo televisor, por tantos outros meios de comunicação, e esses elementos estranhos estão perturbando a sua fé. Querido amigo, querida amiga, Deus abençoe a mim, Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que todos nós tenhamos como certa a palavra do apóstolo João. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O presente que Deus nos concedeu no batismo. O presente que Deus nos concedeu e nos concede na sua santa e preciosa palavra. Deus abençoe. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. E não deixe de indicar a Rádio CPT para os seus amigos, para os seus familiares. Afinal, a Rádio CPT é sempre uma boa companhia para você. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau! Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.